meus queridos amigos ligados aqui no canal, hoje tem mais um vídeo pra vocês, hein? Mas antes de começarmos mais uma aventura insana, peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, curtir o vídeo, aquela moralzinha pra gente, beleza? E hoje nós vamos falar sobre os primórdios da humanidade, fiquem ligados! Meus queridos amigos, quando a gente vai falar sobre história e a gente quer entender essa separação da pré-história com a história, a gente tem uma coisa muito importante para a gente lembrar. Os historiadores chegaram a um consenso de que a invenção da escrita marca essa divisão entre pré-história e história. Meus amigos, a invenção da escrita, ela aconteceu cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Esse foi o marco que contou o início da história da humanidade. É isso mesmo, meus amigos. Os historiadores costumam dar esse valor todo à escrita, porque a partir da escrita a sociedade se torna um pouco mais complexa. E essa complexidade que faz as grandes cidades e as grandes civilizações eclodirem no meio do nada e aparecerem com gigantescos impérios. Inclusive nós temos o Império Inca aqui na América, que foi um grande império e ele só foi se tornar tão complexo como a gente entende hoje por conta dessa escrita. Mas a escrita é algo mais complexo do que a gente imagina. Existem vários tipos de escrita. Vamos vê-los agora? Então, meus queridos, e o primeiro tipo de escrita que a gente vai analisar é a pictográfica. O que a pictográfica faz? Ela transmite um conceito através de um desenho. Então você pode desenhar um boizinho lá e aquilo de alguma forma representar algo muito mais do que simplesmente aquilo que hoje em dia, com os nossos conceitos e a nossa cultura, a gente imagina sobre esse boizinho que foi desenhado, certo? Esse símbolo pictográfico costuma ser bem estilizado para simbolizar exatamente um conceito, algo que quer ser transmitido por uma sociedade. Outro tipo de escrita, escrita ideográfica. Na escrita ideográfica, meus amigos, a gente tenta transmitir uma ideia, um conceito através de pequenas ideografias. Elas significam às vezes palavras, às vezes pensamentos, às vezes objetos ou qualquer coisa que queira ser expressada pelo escritor. E os orientais fazem isso muito bem. Aquelas escritas do Japão, da China, por exemplo, elas simbolizam muito isso. Uma ideografia que significa uma palavra, que tem uma fonética, que tem um significado ativo dentro da sociedade. Também temos a escrita alfabética, que é a nossa hoje em dia. Essa escrita é representada por várias letras que compõem palavras que por si compõem conceitos, que são foneticamente por nós falados e representam alguma ideia ou algum objeto ou simplesmente ideias e objetos. Mas quais são esses tipos de escritas que a gente vai ter, hein? Agora nós vamos falar sobre a escrita cuneiforme. Ela foi inventada pelos sumérios lá na antiguidade para tentar simbolizar, primeiramente, colheitas, registrar a administração de uma cidade, por exemplo, números, objetos e principalmente itens ligados à agricultura, que era a base do crescimento da humanidade naquele momento. A escrita cuneiforme ela é gravada em forma de cunhas, em uma pedra de barro geralmente, e ali esses símbolos representativos eles acabam sendo registrados e posteriormente lidos por alguém de interesse da administração da cidade. Os sumérios são os povos bem antigos que deram origem à civilização ali no Oriente Médio, geralmente ligados à Mesopotâmia, que é a origem da humanidade, ali que surgiu tudo. Um pouquinho mais tarde, depois dos sumérios, mas bem antes de nós, as civilizações mais complexas, principalmente ligadas ao capitalismo, foi desenvolvido no Egito Antigo a escrita hieroglífica. Meus amigos, temos sempre em mente a base dessa escrita, e os hieróglifos, eles eram pequenas imagens que representavam coisas na sociedade, conceitos, valores, às vezes uma forma de pensamento, às vezes um objeto. Então é bem complexa a escrita dos egípcios. Mas existem vários tradutores que conseguem compreender o que essas pequenas imagens, essas pequenas figuras conseguem passar.
e a intenção desse autor dessas imagens, dessas pequenas figuras que são passadas para nós. Nós hoje também vamos lembrar dois tipos de alfabetos, o fenício e o grego. A escrita dos fenícios ela é bem tranquila, ela é bem fácil. Geralmente são sons que são interpretados pelo homem a partir das letras. E essas letras juntam essas palavras e representam objetos ou formas de pensar. Vale lembrar que o alfabeto fenício influenciou muito o alfabeto latino e o grego, que são os que deram origem à nossa fala, à nossa língua hoje. As línguas latinas em si, né? Francês, romeno, italiano e por aí vai. Tendo em vista que o objetivo dos fenícios era estabelecer uma rede comercial e a partir disso eles desenvolveram essa escrita através das sílabas, né? Os gregos foram além. Os gregos adaptaram o alfabeto fenício. Assim, os gregos complexificaram um alfabeto que foi montado já muito complexo pelos fenícios. E isso fez com que o comércio, com que a economia e a comunicação fosse muito mais expressiva na idade dos gregos. Depois, os romanos vão adaptar algumas dessas ideias dispostas no alfabeto grego e vão trazer para o alfabeto latino muitas modificações que vão enriquecer a nossa linguagem. Mas a gente está falando sobre escrita e esse início dessa sociedade mais complexa. Mas como surgiu o Estado, né? Como a gente pode imaginar que essa complexidade atingiu níveis tão elevados que chegaram a montar complexos sistemas de fala, complexos sistemas burocráticos que deram origem a um Estado centralizado? Meus queridos amigos, os homens começaram a se organizar muito perto dos rios. Por isso eles são chamados de sociedades hidráulicas. Porque a gente sabe, né? A água é origem para a nossa vida. Tendo em vista, por isso que a gente imagina, né, que as grandes cidades, as grandes primeiras civilizações, elas surgiram na beira dos rios, como na Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios. A Mesopotâmia abrigou diversos povos ali que foram se reinventando. E uma coisa muito importante, a agricultura. Ela fez com que o homem se estabelecesse nessa terra e também cercar alguns pedaços de terra para a criação de animais. Depois que o homem modificou isso e passou a domesticar os animais, bom, a gente já sabe o que aconteceu, né? Nós temos o resultado hoje em dia. Olha a nossa civilização como é que é complexa, né? Mas, meus amigos, essa centralização do Estado também ocorre em outras coisas, né? Como, por exemplo, a divisão social do trabalho. Cada um vai ter uma função nessa cidade e cada um vai ter a sua condição de consumo, de sobrevivência. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. E essa subdivisão aí, de cada vez pessoas tendo menos e cada vez outras pessoas tendo mais, é que vai fazer com que a sociedade se torne mais complexa e com que uns que têm mais explorem os que têm menos. Com isso, alguns estados vão prosperar mais e outros menos, fazendo com que surja a necessidade de proteção da cidade. Aí vai surgir o exército. Eu sou um guerreiro samurai e sirvo meu povo, protejo a minha cidade, protejo o meu soberano. Do Oriente Médio, sou o sultão. Esses meus cabelos são a origem da minha força. Mas eu sou um pequeno comerciante que deu certo. E aí eu fiquei rico e me tornei sultão. Agora eu tenho súditos aqui no Oriente Médio e faço as pessoas trabalharem para mim. No ponto de vista de muitas pessoas, eu dei certo e eles deram errado. A partir de então, meus amigos, a propriedade vai ser muito importante e vai representar o quanto essa pessoa tem um nível de bens. É isso aí, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Nós aprendemos sobre a origem da escrita e também a origem do Estado. Grande abraço para vocês, divulguem aí o vídeo, passem adiante, a gente vai se encontrando. Abração! Help! I need somebody help! Not just anybody help! You don't need someone!